BMC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você. Este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta terça-feira, 7 de dezembro. A terça-feira começa com boa notícia vinda do exterior. A companhia farmacêutica GSK disse que estudos pré-clínicos mostram que um de seus tratamentos tem eficácia contra a variante Ômicron. Essa notícia animou os mercados internacionais com a possibilidade de menos impactos dessa variante no mundo, principalmente depois que já tinham sido divulgadas informações sobre a menor letalidade da Ômicron. Mesmo assim, a variante ainda é motivo de apreensão no mundo todo. Aqui no Brasil, hoje acontece o primeiro dia de reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom vai divulgar amanhã a nova taxa básica de juros da economia. O mercado já precifica uma alta de 1,5 ponto percentual na Selic. Inclusive, este é o percentual que foi contratado na última reunião. Os investidores também ficam de olho em todas as movimentações do mercado, já que ontem a Bolsa subiu mais uma vez. Pelo terceiro pregão consecutivo, o índice brasileiro fechou no patamar positivo. Desde a última quinta-feira foram quase 6% de elevação, o que tem afastado a cada dia aquele temido patamar dos 100 mil pontos. No pregão de ontem, a Bolsa chegou a tocar nos 107 mil pontos, mas acabou perdendo força ao longo do dia. Mesmo assim, a alta foi considerável, fechando aí com elevação de 1,7%. Vamos ver então como é que ficaram os números. Como eu disse, 1,7% do Ibovespa com 106.859 pontos. Entre as altas aqui, Gol com 11,33, Azul 10,56, Braskem 9,75 e Americanas S.A. com 7,26%. Entre as baixas, Melius com 11,69%, Raia Drogasil 3,22%, Rumo com 2,76% e Cosan com 2,14%. A dívida de curto prazo das empresas listadas na B3 é a menor dos últimos 20 trimestres. Segundo o levantamento da Economática, as empresas registraram dívida de 211 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021. O valor é 2,97% inferior ao do mesmo período de 2020. O estudo mostra ainda que a dívida está relativamente estável desde março do ano passado. Agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta terça-feira. Muito bom dia, Marco. Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem a sinalização de mais um dia de alta, talvez a gente pode ter até mais um dia de forte alta por aqui no nosso Bovespa. Tem vindo muito bem, até acima das principais bolsas mundiais nesse mês de dezembro, principalmente com a menor aversão a risco, né, menores preocupações em relação às novas variantes aí do coronavírus. E o mercado colocando agora num tom um pouco mais otimista, não só em relação a esse tema, mas também em relação à recuperação econômica mundial, né? Vários indicadores da China, da Europa, vindo acima das expectativas. Na minha opinião, o mercado estava com uma expectativa bastante baixa, alguns indicadores, né, sendo surpreendido positivamente. Então, é lógico que a gente tem sinalização do taper nos Estados Unidos, né, possibilidade de aumento de juros também pelo Fed ao longo do ano 2022, mas no curto prazo o mercado querendo colocar o tom um pouco mais positivo, né? E nosso Ibovespa, como estava muito atrasado, ainda continua bastante atrasado, podendo ter continuar tendo desempenho melhor do que as principais bolsas mundiais. Esperamos que tenhamos mais um dia positivo por aqui. Lembrando que o petróleo também vai se recuperando, já se aproximando do patamar, sustentando o patamar próximo de $75, deve contribuir positivamente
para as companhias do setor. Mas a gente vê várias ações, principalmente aquelas mais mid small caps, que são naturalmente mais agressivas, mas também apresentando desempenho bastante forte. Algumas subindo 5% até mesmo 10% num único só dia, depois de cair também fortemente nessas últimas semanas. Tá bom, pessoal? Vamos acompanhar sempre as oportunidades, mas a gente acredita assim que a gente pode, reforçando a nossa opinião, a gente pode fechar o ano ou com quedas menores ou mais próximo do 0 a 0 ainda nesse ano de 2021, tá bom? Tenham todos uma ótima terça-feira. Em breve a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Na política, o governo deve editar até hoje uma medida provisória para garantir o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 no mês de dezembro para mais de 15 milhões de famílias. O pagamento deve ser feito com 6 bilhões de reais de recursos do antigo Bolsa Família. A medida provisória deve ser editada porque a PEC dos precatórios ainda não foi resolvida e o dinheiro que a PEC traria não foi liberado ainda. Falando em PEC dos precatórios, segue o impasse entre o Senado e a Câmara para a promulgação do texto. Como a Câmara ainda tem que aprovar as mudanças feitas no Senado, é possível que haja um fatiamento da proposta e sejam promulgadas apenas partes do texto. Mas a ideia não agrada a alguns parlamentares que acreditam que as partes não promulgadas correm o risco de serem engavetadas e esquecidas. Ontem, os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco se encontraram para discutir o tema, mas no fim do encontro não falaram com a imprensa e marcaram nova reunião para hoje. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, liberou a execução das emendas do relator. Ela havia barrado a distribuição das emendas por falta de transparência do chamado orçamento secreto. Agora, a decisão vai para o plenário do STF. Vamos agora aos destaques internacionais. As exportações da China cresceram 22% no mês de novembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O número veio acima das expectativas dos analistas, mas representam uma queda em relação ao mês de outubro, quando as exportações no país asiático tinham aumentado 27%. Já as importações cresceram 31,7% na comparação anual. Os principais produtos importados pela China foram carvão e gás natural. Com isso, a balança comercial ficou com um superávit de 71,7 bilhões de dólares em novembro, cerca de 10 bilhões abaixo das projeções. E as bolsas na Ásia fecharam em alta nesta terça, principalmente reagindo à notícia de ontem, que a China vai injetar quase 190 bilhões de dólares em liquidez na economia, com a redução do compulsório em 50 pontos base. Vamos ver como é que ficaram, então, as bolsas no continente. A bolsa de Xangai encerrou a sessão com ganho de 0,16%. No Japão, Nikkei se elevou 1,89% e em Hong Kong, o Hang avançou 2,72%. Agora, o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com uma análise sobre a inflação e os preços do carvão na China. Conta pra gente, Marco. Olá, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, né, um dos principais assuntos, lógico, adicionado às preocupações em relação à pandemia, em relação ao coronavírus, em 2021 foi a inflação mundial e deve continuar sendo o principal assunto do ano de 2022. Tá? Na nossa percepção na Sara Invest, a inflação ainda pode bater um pico no começo do ano que vem, talvez do primeiro para o segundo trimestre, na área de fevereiro, março, na passagem para abril, mostrando um arrefecimento ao longo do segundo trimestre. Essas são as nossas expectativas. Mas a gente já tem algumas sinalizações que podem mostrar talvez um tom um pouco mais otimista, tá? Com vários indicadores, e um deles é esse aqui. Um deles é a preocupação, ou menor preocupação, com o preço de algumas commodities, principalmente aquelas ligadas à energia, como o carvão aqui na China. A gente vê uma forte queda recente, mostrando uma menor pressão inflacionária à frente ao longo dos próximos meses. Ainda no patamar alto, mas bem menor do que patamares que a gente atingiu nos últimos meses, tá bom? Então é importante acompanhar todos os indicadores que trouxeram a pressão inflacionária ao redor do mundo e agora começa a ter menor impacto, mostrando algum arrefecimento, tá bom? Tenham todos um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marco Saravalli. Na zona do euro, o dia é de indicador de atividade em crescimento. O PIB do bloco cresceu em ritmo mais forte no terceiro trimestre, subindo 2,2% na comparação com o trimestre anterior. Na comparação anual, o PIB da zona do euro subiu 3,9%. Os dados vieram acima das expectativas dos analistas. Isso mostra que a economia na região está crescendo,
mesmo com as incertezas ainda provocadas pelo coronavírus. E a produção industrial na Alemanha subiu 2,8% no mês de outubro. O número veio acima da expectativa, que projetava uma alta de 1%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o indicador registrou queda de 0,6%. Vamos ver então como estão as bolsas na Europa neste momento. A gente começa com o DAX na Alemanha, que opera em alta de 1,93%, o CAC na França, alta de 2,33%, FTSE no Reino Unido subindo 1,02% e o índice Eurostoxx também subindo 2,26%. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden deve falar com o russo Vladimir Putin sobre a tensão que acontece na fronteira com a Ucrânia. Os americanos podem colocar sanções financeiras contra a Rússia caso Putin decida invadir a Ucrânia. A tensão também acontece com a China, depois que os Estados Unidos decidiram fazer um boicote diplomático contra as Olimpíadas de Inverno. A China disse que os Estados Unidos violam o espírito olímpico. E na área econômica, daqui a pouco, às 10h30, saem os dados da balança comercial americana. E a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse agora há pouco que a inflação é a principal preocupação deste momento. E isso justamente pelo fato dos desequilíbrios causados pela pandemia do coronavírus. Ela comentou que a solução para esse problema deve demorar ainda um pouco para acontecer e disse que os impactos econômicos da Omicron ainda não podem ser dimensionados. Vamos ver então como estão os futuros agora, nesse momento, nos Estados Unidos. Começando com o Dow Jones, que opera em alta de 0,98%, S&P 500 1,29% e Nasdaq opera em alta de 1,84%. Agora os destaques corporativos. A PetroRecôncavo assume hoje a operação do Polo Miranga, na Bahia. A empresa adquiriu recentemente 9 campos terrestres da Petrobras. Com isso, a petroleira pretende ampliar o portfólio de gás natural. O Polo Miranga tem a terceira maior produção de gás entre os campos terrestres do Brasil. A PetroRecôncavo pagou 223 milhões de dólares pelo ativo que pertencia à Petrobras. E a Petrobras também vendeu 3 usinas termoelétricas movidas a óleo em Camaçari, na Bahia. A transação custou 61 milhões de dólares para a subsidiária da Global Participações em Energia. As usinas têm contrato de comercialização de energia que vencem em 2023 e 2025. A Klabin recebeu certificação internacional FSC sobre manejo florestal. O selo atesta a sustentabilidade da lignina craft de pinos e do licor preto. Essa lignina é um dos maiores componentes da madeira extraída durante o processo de produção de celulose. Segundo a Klabin, a lignina é uma excelente opção para a geração de energia limpa e produtos sustentáveis. O Grupo Mateus fechou o mês de novembro com inauguração de 2 lojas no Maranhão. Com isso, a rede chega a 195 unidades. Dessas, 58 são de varejo, 40 de atacarejo e 95 unidades de eletro. A rede Iguatemi inaugura hoje sua primeira loja pop-up do e-commerce Iguatemi 365. É uma loja temporária que faz parte da estratégia de interligar o virtual ao físico dos shoppings. A unidade vai servir como um expositor para as marcas de luxo vendidas exclusivamente no site da Iguatemi. Atualmente, o Marketplace comercializa cerca de 1.600 produtos de 62 marcas nacionais e internacionais. A Vamos aprovou um programa de recompra de ações. Serão até 19,4 milhões de papéis, o que representa aproximadamente 7% do total de ações em circulação. A operação deve durar 1 ano e meio a partir de hoje. E agora é hora de falar com o Guga Almeida. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Mais um dia. Eu quero aquele sorriso, Daniel, aquele sorriso de quem viu a bolsa subindo por 3 dias seguidos, né? Junto com aquela cara de surpresa. Boa. Pois é, Guga. Ontem a gente teve aí o terceiro dia de alta, como você disse, consecutivo na bolsa. Foram quase 6% de alta nesse período. Tem gente já comemorando que o índice tem se afastado cada vez mais dos 100 mil pontos. Será que vamos engatar uma semana cheia de altas, Guga? Não sei se vai engatar uma semana cheia de altas, porque hoje começa a reunião do Copom e amanhã vamos ter uma nova resposta do mercado. Obviamente, né? O mercado nesse patamar de 100 mil pontos e com toda essa narrativa que a gente vem vendo, né, principalmente das casas de análise falando que a bolsa está muito barata nesse patamar de preço, né, frente às outras bolsas e tudo mais,
de fato, né, no momento onde nós tivermos um pouco de alívio, aquela movimentação para os 111 mil pontos até 113.500 pontos, que é a nossa marcação, a nossa projeção aqui no pre-market, já nas últimas 2 semanas, quem sabe não vai alcançar. E qual que é a sua visão para hoje, Guga? Vamos ver no gráfico? Vamos. Por enquanto tô otimista. Vamos aqui, compartilhar aqui o gráfico. Bom, eu estou enxergando, Daniel, que o movimento natural aqui dessa tendência, que se intensificou ali no dia 2 de dezembro, tá? Ela tende a ir até essa região aqui dos 111 mil pontos. Tá? Esse é o meu primeiro patamar aqui, 111 mil pontos. Depois o 113.750. Tá? Então está bem naquele range nosso ali que temos como análise no Ibovespa. Tá? Um ajuste de curto prazo, tá? Nesse patamar de preço, o que eu consigo enxergar seria uma movimentação semelhante à movimentação que nós tivemos no dia de ontem. Tá? Ou seja, nós tivemos aqui ali da meio-dia e 20 até às 16h45, nós tivemos um mercado muito travado, né? Muito trancado. Então, imagino que uma lateralidade em algum momento no meio do caminho seria na mesma proporção. Então, uma lateralidade nessa mesma proporção seria algo em torno de correções que pudessem chegar até aqui essa região de 108.250, no máximo aqui voltar para os 107.765. Tá? Então esses seriam os níveis de correção que eu enxergo para o dia de hoje. Tá? Mas eu estou bem otimista nessa movimentação para os 111 mil pontos, principalmente pelo comportamento que a gente está vendo aí de valorização novamente das commodities. Guga, uma empresa farmacêutica afirmou que o tratamento com anticorpos ela é eficaz contra a Ômicron. Além disso, a menor letalidade da variante também acaba tirando um pouco das preocupações que vimos aí semanas atrás. Você acha que o mercado está reagindo melhor a essas questões? A cautela pode ser menor e causar menos impactos do que o imaginado? Bom, nós estávamos até conversando, né? Estava aprendendo com a Paula Moraes, falar aqui dos bastidores. Estava aprendendo com toda a troca de informação que ela vai tendo aqui dentro da BMC e estava aprendendo bastante, né? Eu fiquei bem confiante em dizer que sim, né? Que com o passar do tempo o mercado vai começar a se acostumar cada vez mais com esse tema de variantes. As variantes vão se espalhar cada vez mais rápido, porém com muito menos letalidade, né? Então o mercado vai começar a entender e perceber, né? Nós já tivemos aí a variante Delta, que ficou um pouco mais de tempo sendo conversada no mercado. Se nós pararmos para observar, a gente teve aí em torno de uns 8 meses, né, de conversa com variante Delta, vindo e voltando, né, o tema de variante Delta. Agora veio a da Omicron, que trouxe essa preocupação do contágio, né, que é muito acelerado, mas a gente percebeu aí que os mercados eles estão sim em condições de ajuste, né? Estão muito precificados. Vimos aí o preço da commodity do petróleo, né, sair de $85, vir abaixo de $70. Vimos a movimentação, principalmente nos índices também norte-americanos, que impactou muito ali no índice. A gente viu ali uma aversão à perda, aversão à perda e aversão a risco, né, muito forte, e aí sofreu ali uma correção muito mais intensa nas empresas que compõem, né, Nasdaq. Mas hoje já enxergamos aqui uma resposta de Nasdaq mais positiva do que a resposta propriamente do Dow Jones, né? Parece que os investidores, pelo menos no curto prazo, voltaram a ter um apetite aqui interessante pelo risco. Boa. Guga, o minério de ferro subiu mais de 8% hoje na China. A gente sabe o movimento de relação entre a commodity e as empresas de mineração e siderurgia. Hoje deve ser um dia bom para o setor, então o investidor pode ficar de olho? Poxa, acredito que sim, né? A Vale, a gente já vem conversando aqui já há algum tempo, né? Que estava bem descontado, chegou a R$ 62,00 o preço da ação e tinha aí possibilidade de um upside em torno de 50%. Então, faço das palavras do Cabral, né? Quem não tem Vale é maluco, né? Claro que no preço certo acho que seria mais interessante se falar, né? Até dar uma cutucada aí no Cabral, saber se ele está acordado já, se ele vai comentar alguma coisa aí no chat, né? Provavelmente sim.
Né, provavelmente vamos ver aí uma aceleração nessa movimentação, principalmente de Vale. Até vou compartilhar com vocês aqui a tela, para que a gente possa estudar o comportamento de Vale, né? O que nós podemos esperar nessa movimentação, nessa tendência aqui de Vale. Bom, o meu cenário para Vale é exatamente esse aqui que eu vou passar aqui na tela para vocês. Tá? Meu primeiro desafio é superar a região ali de R$ 67. Tá? E aí depois eu vejo que tem espaço para R$ 83 a ação e quem sabe, né, num estímulo mais intenso, mais forte, poder chegar lá na região de 98. Se nós pararmos para observar a resposta positiva que nós tivemos aí no minério de ferro nesses últimos pregões, né, altas de 6, 7, 8, então mostrou que de fato o mercado está voltando a ter um ajuste aí e ainda tem espaço para subir mais e eu acredito muito, né, no processo de retomada da economia, no investimento em cima de infraestrutura. Então é meio que essa demanda vai estar contratada, né, ou já está contratada e de fato, né, o mercado ele vai começar a ajustar, a equilibrar toda essa correção que, querendo ou não, ela teve um certo exagero, muito também em função de toda a movimentação que nós vimos de realização das posições dos fundos multimercados. O Guga, Denis Salles está falando aqui, ele está tirando um pouco de sarro aqui dos tickers, mas ele está falando aqui sobre Petro hoje. Ele está falando sobre que hoje é dia de Petro, Vale e Pets. Vamos dar uma olhadinha em Petro? Eu queria só entender que ele podia nos explicar aí por que né, as commodities e Pets juntos, né? Pets é meio que a fezinha, vai. É verdade. Vamos lá. Petrobras. Bacana, né? Pararam só para perceber. Tivemos um movimento de correção em petróleo, né? E ela teve um movimento contrário, mostrando que de fato, né, o mercado está comprador. Os últimos 2 exercícios foram dos vendedores. E, poxa, nós temos exercício na terceira sexta-feira deste mês. Né? Terceira sexta-feira, então nós estamos falando na semana que vem, correto? Primeira sexta-feira foi semana passada, segunda essa, terceira semana que vem. Então semana que vem já temos exercício de opções. E, poxa, parece que esse exercício aí vai ser dos compradores. O movimento foi muito intenso, essa última movimentação de alta que nós tivemos aqui de Petro, depois, né, da queda em função do petróleo, já está acumulando 27%. Então o impacto que isso traz no preço das opções é algo muito expressivo. Tá? E eu consigo enxergar que ainda temos aqui possibilidade para ir buscar os R$ 31,65. Tá? Então Petro, Vale, as siderúrgicas, parece que todo esse movimento está indo de vento em polpa para buscar os R$ 31,65. Eu estava conversando semana passada, Daniel, com um pessoal, tá? Querendo ou não, a movimentação e o exercício de opções da semana passada, do mês passado, né, os exercícios que nós tivemos no mês passado, ele acabou permitindo que tivesse uma mudança de mão muito forte dos ativos, né, sem a necessidade do impacto no mercado, porque aí tu tem um exercício, né, as pessoas que estavam ali com o direito de vender, porque estavam comprados input, puderam entregar o preço dos ativos num determinado patamar, que a gente já está passando no patamar que estava ali no mês. Então, tu vê que teve uma dança das cadeiras meio que sem perceber o impacto no mercado mesmo, né? Mas em si, no exercício dos ativos, porque aí tu tem a movimentação sem o impacto na variação do preço né, no mercado em si. Então também tem todas essas negociações que muitas vezes o investidor não está percebendo o impacto, mas que acontece nesses exercícios de opções. Né? E aí depois termina o exercício de opções e aí o mercado ele tende a entrar numa outra tendência. Então eu estou gostando desse movimento de Petrobras, eu acho que é um movimento que a gente já esperava. Tá? Provavelmente Petrobras está muito próximo de já superar... Opa, botei aqui um segundo, queria botar aqui uma semana. Superar as máximas históricas. Né? Na verdade, já superamos a máxima histórica de 2008. Acho estranho ninguém ter comentado isso.
né, porque a Petrobras fez uma máxima histórica em relação a 2008 e ninguém comentou nada isso no mercado. Né? Então acho, poxa, bem interessante e tem espaço para ir buscar 31,65. Porque está todo mundo tão focado nas notícias ruins que esquece de olhar para as notícias boas. Né? A Petrobras fez máxima histórica. Olha só. E a gente aqui só falando de Ômicron e esquece que existe a Petrobras, né? É isso aí. Guga, é isso por hoje. Quer deixar um recado final? Nos vemos amanhã. Bom recado final. Bom recado final. Será que nós vamos ter condições de falar subimos 4 dias seguidos? Olha, uma boa aposta aí. Uma boa aposta. Vamos ver como é que vai ser esse dia de hoje. Valeu, Guga. Abraço pra você. Até amanhã. Valeu. Um abraço. Tchau, abraço. Tchau. É isso aí, gente. Participação aí do Guga Almeida, sempre aqui no BMC Pre-Market. Dando nosso bom dia pro pessoal aqui no nosso chat. Antes de passar pra Paula Moraes, tem o Jorge Lopes que deu bom dia aqui. Gente, desculpa não analisar tudo hoje e tal. Daqui a pouquinho a gente tenta analisar as empresas que vocês estão mandando aqui pra gente, tá bom? O Hamilton dando excelente terça, Felipe Lipe, Lucas Antunes, Denis Salles, valeu, Denis, Marco Araújo, João Kleber, o Peter Santana, Rui das Neves, Gustavo, Naico também, o Emerson Duarte, quem mais? Felipe Nicásio também, o Zé do Loz, Ezequiel Santos também, MPK por aqui, grande MPK, Wellington Wolf também por aqui, o Wagner, o Fibra dando uma bronca na gente aqui que a gente começou atrasado. Gente, desculpa, o problema foi do YouTube, o problema não foi nosso não, mas como é no YouTube, a culpa também acaba sendo nossa. Mas desculpa aí, a gente vai resolver esse problema. Fernando Luiz também está por aqui, o Thiago Gonçalves também, Lucas Gomes, o Atílio Felipe Neto. É isso aí, gente. Valeu, obrigado aí pelo seu alô, pelo seu bom dia. E agora eu vou fazer aí a passagem de bastão daqui para Peguei aqui. Aí. Tá aqui comigo. Pronto. Fazer igual meu filho, que ele brinca que arranca o nariz e segura assim, ó. Tá aqui o bastão, imaginário. Bom dia, Morales. Bom dia, Paula Moraes, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Como diz Marcos Saralho, tá vendo piada de tiozão como pega? Tô aqui. Nossa, essas piadas de tiozão são as melhores. Tô virando tiazona. Convivendo muito com o Marcos Saravalho. Tô ficando velha aqui com as piadinhas. Obrigada, Morales. Um beijo, bom jornal. Tchau, tchau. Gente...